nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Otávio Stocco, coordenador pedagógico do cursinho Intelectus, que é, sem sombra de dúvida, uma das melhores escolas de Rio Preto, e a gente vai bater um papo com ele sobre educação. Saber como anda a educação em São José do Rio Preto, como anda a educação no Brasil, principalmente o Intelectus, que é um cursinho de ponta na iniciativa privada, e vamos também falar com ele sobre educação pública, porque a afluência de pessoas na educação privada é porque a educação pública não vai bem. Se a educação pública estivesse indo bem, como era na década de 70, aliás, uma das coisas que os militares fizeram de bom no Brasil foi acabar com a educação brasileira. E tem gente que sonha com a volta dos militares ainda. Acham que o Brasil está uma baderna, porque a Dilma que é presidente, porque foi o Lula, porque foi o Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique também era um homem de esquerda, não era de esquerda, mas era de esquerda, aquela coisa toda. O Brasil precisa se encontrar. Aliás, a França acabou de dar uma mostra para o mundo do que é política. Ela saiu do socialismo, elegeu o Sarkozy, que em tese é um liberal de direita, agora voltou com um liberal de esquerda, e o mundo é assim, vai mudando, alternando para ver se a gente acerta as pontas. A educação é assim também, Luiz Otávio? A educação, ou ela é linear? A educação é uma coisa que a gente fala, vou botar meu filho lá e a escola se vira. Claro que não, né? Assim como você colocou muito bem, Lili, que é essa relação entre a política e a educação, né? Eu sempre lembro, já falei isso com a Cristina, sobre aquele verso do Caetano lá da década de 90, né? Quem vai equacionar as pressões do PT e da UDR e fazer dessa vergonha uma nação, né? O PT estava iniciando sua prática política, etc. Não, não é assim. O que nós estamos pensando, e até é uma das coisas que mudou a cidade de Nova York, por exemplo, da degradação dos anos 80 e fez o que a cidade é hoje, foi a atuação da educação, principalmente com o retorno da família para a escola, né? Então, hoje o pai deve ser muito mais atuante junto à escola, seja ela privada, seja ela pública, porque é a família que toma conta do patrimônio da educação do seu filho. A educação hoje é o próximo bem de consumo da classe C do Lula, que todo mundo está falando. A classe já comprou sua televisão, já comprou sua geladeira, já tem a sua casa pelos programas sociais. Agora sabe que o seu filho não vai ser pedreiro como ele. Ele não quer mais isso para o seu filho. Ele sabe o quanto que isso foi desgastante. Ele quer que o seu filho tenha uma formação digna, e quem dá formação digna para ter determinados acessos nesse país é a universidade, né? E não tem como, né? Se não passar, e para chegar na universidade você precisa de boa escola. Sem dúvida. E são fatores assim muito... Se você for os indicadores, por exemplo, tem 17 milhões de jovens que atingiram 18 anos. Só 1.700.000 estão na escola. Vai ser menos de 10%. Menos de 10%. Quer dizer, então, o direito constitucional que vai até o ensino fundamental devia ser estendido ao ensino médio. Porque vê a Coreia, o Japão, mesmo Singapura, Hong Kong, etc. Todo mundo tem mais de 50% da sua população com nível superior. E olha o padrão de vida do coreano hoje. Luiz Otávio, o Brasil está numa mentalidade tão complicada que o nosso deputado federal, o deputado Eleusis Paiva, do PSD, que eu admiro muito como homem, mas não admiro muito como político, é uma das pessoas que lideram o movimento dos médicos contra a formação de novos médicos. Não pode ter mais faculdades de medicina, porque não pode mais formar médicos no Brasil, porque tem muito médico. Tem muito médico aqui em Rio Preto. Você vai no Acre, na Roraima, no Amapá, no Amazonas, no Pará, não tem médico. Isso é uma questão bastante delicada de se analisar, que é, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Barretos. O empreendedor lá, o gestor, é uma pessoa assim que conseguiu ensinar as pessoas a pedir dinheiro, porque ele é um pedinte, né? Faz daquela festa arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer, lá, que é referência mundial, faz com que, inclusive, tenha ali centros de vivência para que famílias carentes possam morar no hospital enquanto estão durante o tratamento,
coisa que a Unicamp não tem. Não tem. Nós fomos sábado a um seminário na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade FCM, de onde o ministro da Saúde é egresso, já foi docente lá, e não tem um centro de convivência para crianças que sofrem determinadas leucemias, por exemplo. Então, assim, a universidade não tem um hospital público de uma universidade de referência do mundo, não tem um lugar para que os pacientes fiquem, eles têm que dormir no gramado. Isso, quando a gente vê isso, entra na universidade onde a gente saiu e vê as pessoas dormindo na grama, passando a noite, isso só tem que cortar o coração. Quer dizer, há uma insensibilidade. Sim, principalmente do Estado, do poder público, ou mesmo do Ministério, de acionar os seus órgãos competentes dentro da universidade para que tenha, pelo menos, condição digna. Por isso que, claro, guardando as devidas providências, todas essas ações que ocorrem no Supremo Tribunal Federal, o problema das cotas da UNB e a questão do ProUni, que foi analisado na semana passada, os ministros foram claramente, textualmente falar da importância do poder público se voltar para essas camadas menos favorecidas da população. É para todo o Estado, entende? Então não é porque você proíbe uma faculdade de medicina em Barretos que você vai ter mais ou menos médicos, não é isso. O que se tem que fazer é uma política pública de distribuição desses médicos. E isso o Estado está fazendo. Porque hoje, Lelê, um aluno que saiu da faculdade de medicina, 20% da nota dele na residência vai depender se ele teve um tratamento de médico da família. Ele vai ter que trabalhar para o Estado, vai ter que sair do seu consultório da Zona Sul de Rio Preto para atender o pobre, para atender aqueles que mais necessitados, porque não é essa a função da universidade. A função da educação não é um aspecto social e, portanto, político. Claro que a gente sempre critica isso, né? Sai da universidade pública e abre seu consultório na Zona Sul. Sim, mas e o povo? E o pobre? E os necessitados? E a grande questão, e como é que se chega na universidade pública hoje, por exemplo? Eu acho que esse é um dos trabalhos do intelecto, é pôr o aluno dentro da universidade pública, porque, apesar de tudo, as universidades públicas ainda são as melhores do Brasil. Quer dizer, o Brasil vive o seguinte disparate: você tem um ensino médio de péssima qualidade, que não porque os professores e o sistema seja ruim, é porque as pessoas não conseguem, as crianças não conseguem acompanhar, né? O Brasil tem problemas sociais graves, mas então ele tem um ensino fundamental ruim, tem um ensino médio mais ou menos e tem uma faculdade de primeiro mundo, uma faculdade forte. E aí, essas crianças que passaram pelo ensino público, tanto no fundamental como no médio, não conseguem adentrar a uma universidade. Então, isso é uma coisa que nós já falamos, inclusive, aqui, sobre a importância de rever esse processo do ensino médio no Brasil. Porque o aluno que sai do ensino fundamental, qual é o único caminho que ele tem? Ou ele faz o ensino médio, ou ele não faz nada. Não tem ensino técnico, não existe outras maneiras de formar esse jovem para o mercado de trabalho. Não é à toa que hoje você pode ver que existem várias iniciativas privadas para que abarque esse jovem, para dar ele formação, por exemplo, na área da construção civil, na área do pré-sal, na área da indústria petrolífera. Não tem. Ele acaba indo para um ensino médio, que é um ensino, o professor, o poder, e você é o ouvinte. Não tem mais aquele intercâmbio. Por isso que ações como o do Enem, né, que se faz crítica por questões puramente pontuais, puramente um processo gigantesco, que é 4,5 milhões de pessoas fazendo prova 2 dias, né, num país de dimensões gigantescas como essa. 4 milhões de jovens, eu acredito que mais da metade dos países do mundo não tem 4 milhões de habitantes. Não tem. E mais do que isso, e é muito interessante, Lê, você ver o quão ainda a gente tem que andar. Foram inscritos 5,5 milhões de pessoas no Enem do ano passado. Quase 700 mil alunos não pagaram a taxa. Não é porque não tinham o dinheiro ou não pediram gratuidade. É porque não sabiam. A informação não chegou a esse aluno. Olha, quando você faz uma prova, você tem que pagar por ela. Ele não tem nesse link. Falta a ele exatamente isso.
políticas sociais, educativas, de ensiná-lo, inclusive, olha, você vai fazer uma prova, você tem que pagar por ela. 700 mil jovens não sabiam isso. Quer dizer, houve uma falha de comunicação aí. Falha de comunicação. Como sempre, né? Você imagine, se tem uma falha de comunicação disso, imagine numa sala de aula. Imagine dentro da sala de aula. E o intelecto? Me fala do intelecto. Qual é a política do intelecto? A política educacional do... Né? Vamos falar política educacional, senão o povo vai achar que estou falando de política partidária aqui. Daqui a pouco nós vamos dois presos. Não, não é isso. Assim, o que nós estamos no intelecto muito atentos é essa linha mestra, que é o retorno da família para a escola, né? Nós acreditamos que o pai deve deixar de ser o mantenedor, isto é, o pagador do boleto do final do mês, e seja mais participante. Por que isso? Porque a concorrência de diversos cursos, seja ele medicina, direito no Largo de São Francisco, engenharia aeronáutica na USP de São Carlos, cursos extremamente concorridos, não é só o professor ir lá, não é só fazer os exercícios, é preciso que a família esteja ao lado do aluno, perguntando como foi como era no tempo do seu pai, como que foi a aula. Deixa eu ver esse boletim aí, mulher. Então... Não, eu já venho com a cinta na mão, né? Deixa eu ver o boletim. E pronto. Claro, é assim, guardando os devidos problemas. Né? Não guarda, tem o negócio da palmada aí, né? Palmatória. Quer dizer, não, se é função do Estado tutelar relações de pai e filho, né? Então, assim, o que a gente sempre vê, e a gente conversa com os pais, é assim, pai, tá difícil, piorou muito. Só para você ter uma ideia, Lelê, a FUVEST tem 110 mil candidatos, 50 mil passam para a segunda fase e 10 mil são aprovados. Dos 110 mil, só quase 10% têm acesso à Universidade de São Paulo, né? Então, quer dizer, a concorrência chega a ser uma máquina de moer carne, é uma coisa assim, violenta para os jovens. E, como você disse, acaba sendo muito restrito isso. Tem que estudar direito aonde? Na USP. Isso não quer dizer que não tenha faculdade de direito, por exemplo, lá em Franca, na UEL, mas o jovem, infelizmente ou felizmente, precisa ser comunicado a isso. Quer dizer, existe outros centros de excelência que não é o estado de São Paulo. O que é engraçado é o seguinte, né? Então, tem que ser na USP, né? Tem que ser na Largo São Francisco. Falou Largo São Francisco, os tapetes rolam. Nem sempre não é a faculdade que faz o profissional, né? O Luiz Flávio Ramos, lá, que é o papa dos advogados no Brasil, ele começou na Unip de Rio Preto e terminou na Toledo de Araçatuba e é um dos melhores, considerado um dos melhores profissionais de direito do mundo, não é só do Brasil. Então, é isso que nós estamos fazendo também. Nós estamos mostrando aos jovens que existem outros centros de excelência. Por exemplo, a Faculdade de Medicina da cidade de Porto Alegre, Ciências Médicas da cidade de Porto Alegre, é pelo Enem, e é uma faculdade de medicina das melhores do Brasil. E a concorrência é menos da metade do que é de Pinheiros. Então, o jovem tem que entender que hoje ele é um jovem internacional. Ele não é mais um jovem de São José do Rio Preto. O ano que vem ele vai estar na universidade. Vai morar em São Paulo, vai morar em outro. Então, nós tivemos alunos que entraram a fazer faculdade de medicina no Piauí. Como eu sempre falo, né? Claro, guardando assim. Tem aluno que não sabe onde fica o Piauí, se é à direita ou à esquerda do Maranhão. Então, assim, olha o que nós já estamos fazendo nesse país, nós estamos exportando. E tem uma coisa, no Piauí, em Teresina, tem um dos maiores centros médicos do Brasil. Para você ver, né? E o IDH do Piauí lá embaixo. Mas lá em Teresina assim, é que nem o HB aqui em Rio Preto, é lotado, tem um bairro inteiro só de clínicas médicas e hospitais. Eu estive lá agora, recentemente. Então, assim, nós temos que melhorar e muito tudo. Então, o intelecto funciona como um farol, de mostrar esses caminhos. Olha, existem outros centros de excelência, a família tem que participar, o jovem tem que assistir a aula, o jovem tem que
ter seu momento de lazer, não naquele no seu tempo ou no meu tempo, que era na base da cinta, ou uma coisa mais coerciva. É assim, tipo, olha, se você não entrar na USP, você vai pintar a parede. Não, não é isso. É mostrar para o jovem que a família está ao lado. Diminuir essa distância. Na toa com que isso você diminui a ansiedade. Sem dúvida. E com isso você faz com que o rendimento dele melhore. Sem dúvida. No último simulado, com mais de 70 escolas do sistema poliedro que nós participamos, nós somos o 4º lugar. Então, para nós, só nos enche de alegria. Mas o que é esse sistema poliedro? Explica isso para a gente. Sistemas de ensino hoje, o que acontece? Viraram chancela de boa educação, de preparação para vestibular. É assim que funciona. Você não aprendeu com o livro didático? Eu aprendi com a cartilha Caminho Suave. Caminho Suave, Débora, né? Aquela cartilhinha, assim. Tinha o caderno... O A era abelhinha, o E era elefante. E o caderno distribuído pelo MEC tinha o hino nacional atrás. Isso, hino nacional, direitinho. Então, esses sistemas de ensino ocupam esses lugares das editoras de livros. Então, todo o conteúdo hoje é apostilado. Qual é a facilidade do aluno? As aulas são numeradas, aula a aula. Então, ele já tem um conteúdo limitado para aquele intervalo de tempo. Então, facilita a dinâmica do dia a dia dele. Então, esses sistemas que são o ângulo, o coque, o poliedro, o etapa, são grandes marcas hoje. Só para você ter uma ideia, o Positivo de Curitiba tem 700 mil alunos no sistema. O coque tem mais de 500 mil alunos. Poliedro tem quanto? Tem 50 mil. 50 mil. Então, são 50 mil alunos, ou, vamos lá, 10 mil alunos, que estão fazendo simulado no dia 12. Então, o aluno daqui de São José do Rio Preto vai poder estar comparado com quase 10 mil alunos do Brasil inteiro. Então, ele pode saber quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades e em quais matérias ele está se saindo melhor, comparado de maneira simulada ao exame da FUVEST. Mas o pessoal reclama que o intelecto é muito caro. Como se diz, é função do Estado produzir uma educação de qualidade. Né? Certo. E cabe à iniciativa privada suprir essas dificuldades do Estado, mas nós também temos grandes ações sociais. Nós distribuímos mais de 50 bolsas de estudo, quase 100% dos nossos alunos conseguiram, por mérito, descontos nas suas mensalidades. Nós sempre estamos promovendo esses concursos. Você tem 50 bolsas de estudo aqui em Rio Preto? É. E o que uma pessoa faz, o aluno faz para poder chegar nessa bolsa do intelecto? Então, ele se inscreveu num concurso de bolsa, nós fizemos 2, e ele teve acesso de descontos de até 100%. Então, quase a maioria dos nossos alunos tem algum tipo de desconto por mérito. Por que por mérito? Porque como você vai dar uma bolsa para a Maria e não vai dar para o Joãozinho? Porque eu gosto da Maria e não gosto do Joãozinho? Não. Nós temos uma transparência com o nosso cliente que, para estudar no intelecto e ter acesso a esse desconto, é por mérito. E qual que é o mérito? Fazer um exame, fazer uma prova lá de 50 questões, com tempo determinado, correção, publicação no site, etc. Então, assim, hoje é caro, é tudo. Né? Eu costumo dizer, Luiz Otávio, que não existe nada caro e nada barato. Tudo depende do quanto você, qual é a sua renda e o que você está comprando. Não existe nada caro, nada barato. Por exemplo, para mim, comprar uma Ferrari é um sonho, eu vou ter que reencarnar mais umas 10 vezes aqui, né? Mas para o Ronaldinho, não. Ele tem dinheiro para comprar, para ele é fácil, né? E o que nós estamos mostrando, e principalmente para os nossos telespectadores, que a educação é barata. Porque o filho, que nós estamos falando, os jovens hoje, vão ter uma perspectiva de mudança nesse país. E o que nós mais precisamos é de novas lideranças. Né? Como que nós ainda temos um ex-presidente no Senado? Ex-presidente tem que ser do órgão consultivo. Exatamente. Nós temos que criar novas lideranças para que possamos chegar ao Brasil, por exemplo, a ganhar o prêmio Nobel. Não temos Aliás, um brasileiro. O Brasil não tem prêmio Nobel. A Argentina tem 2. E olha o drama que a Argentina está sofrendo. A Argentina tem 2, o Chile tem 2, a Colômbia tem 1,
o Peru tem um, né? E é incrível que os prêmios Nobéis da América Latina são todos de literatura, praticamente. São né? de literatura. Claro que a gente tem o Saramago, que ele livra um pouco a língua portuguesa nisso, né? Mas, assim, nós precisamos de novas lideranças. E eu sempre digo nas minhas aulas o seguinte, Lelê. Se você não está cumprindo com o seu destino, quem sai prejudicado não é você, é o mundo. Porque já pensou um dia se o Einstein desistisse? Não, repete isso, eu gostei disso aqui, Cris. Como que é? Se você não está cumprindo com o seu destino, aquilo que você está querendo para você, não é você que sai prejudicado, é o mundo. Porque não nasce Einstein todo dia, não nasce Bill Gates todo dia, nem Steve Jobs todo dia. E o mundo carece dessas pessoas. Se o Einstein deixasse de ser aquilo que ele era, hoje não existia telefone celular, é isso que eu tenho que mostrar para os meus alunos. A física foi a grande possibilidade do telefone celular estar funcionando hoje. Foi lá o artigo de 1905. Já pensou se ele não publicasse isso? O atraso que isso acontece. Então, como a gente estava dizendo, quanta coisa ainda tem que fazer. E para isso a gente precisa de gente. E gente, hoje, precisa de gente qualificada. E o que nós temos hoje é esse limbo, esses jovens, essa exacerbação da violência nas escolas, etc. Isso é preocupante. Eu tenho uma amiga que trabalha com RH e ela costuma dizer o seguinte: não existe desemprego no Brasil. O que existe no Brasil é falta de mão de obra qualificada. Você abre uma vaga, aparecem 200 pessoas na fila, nenhuma tem qualificação para aquela vaga. Eu escutei terrível. Um empresário de São José do Rio Preto dizendo que supermercados não ampliam as suas filiais porque não tem açougueiro. Se não tem açougueiro, imagina engenheiro civil. Engenheiro civil hoje está em crise. Não tem engenheiro civil no Brasil. Não tem. Tem as vagas, mas não tem o profissional. Não tem. E o Brasil tanto carece desses profissionais. Então, a educação, é isso que a gente estava... Pais, invistam na educação dos seus filhos. Certamente eles vão ter um futuro melhor do que vocês tiveram. Não só do ponto de vista dinâmico, da coisa do lar, mas o país. O país tem essa possibilidade. É o único país do mundo, junto com a China, etc., que tem uma perspectiva de mudança. Em termos de consumo, a economia americana é de 14 trilhões de dólares, mas é por enquanto. Por enquanto. E ver o quanto que nós temos que ainda crescer, e quanto que nós precisamos desses jovens. Veja aí, outro dia, que não tem professores. Então, por isso que nós temos que levar os jovens, se inscrevam no Enem, façam, se certifiquem no ensino médio, queiram para você uma vaga na universidade. Por quê? Porque o Enem certifica o ensino médio, com a certificação do ensino médio você tem acesso ao ProUni, que é o Programa Social do Governo de acesso à universidade. Você pode ter até 100% de desconto na mensalidade de curso que você for fazer. Então, há ações sociais, mas é preciso que isso tenha acesso a toda e qualquer pessoa. Por isso que eu acho que é fundamental o papel do jornalista, o papel da imprensa, o seu papel de divulgar a importância da educação nesse país. Né? Não só porque um pré-vestibular, um cursinho pré-vestibular é fundamental. Não é necessariamente isso. É fundamental para quem for passar por processos de altíssima competitividade. Até porque ele vai estar pronto depois para enfrentar a competitividade profissional. Sim, mas isso não quer dizer porque o aluno egresso da escola pública não tenha isso. Muito pelo contrário. Hoje se tem dados que o aluno que vem da escola pública, que viveu a vida inteira com a diversidade, chega na universidade, é o momento dele mostrar essa sua criatividade com o que ele aprendeu na vida. Então, a gente sempre fala, e esse tem um professor de história brilhante, um grande amigo, que diz que algumas pessoas da cidade de São Paulo acham que abaixo do Embu das Artes é tudo o Rio Grande do Sul. E São José do Rio Preto é uma estrada de terra. Quer dizer, o universo dele é aquela cidade.
Então, o quanto que a gente ainda tem que informar esses jovens? Esses jovens de uma cidade grande, de classe média alta. Não, eu estou com uma amiga aqui em Rio Preto que a filha casou com um brasileiro lá nos Estados Unidos. E a filha quer voltar para o Brasil e ele não aceita voltar para São José do Rio Preto, onde ela quer morar, porque ele acha que se eles virem para São José do Rio Preto, como é uma cidade pequena, eles vão morrer de fome. Não acredito nisso. E já mostraram fotos, já mostraram, não é verdade, isso aí não é São José do Rio Preto. Não acredito. É isso. Né? É, cabeça. Agora, o Luiz Otávio, me fala uma coisa. Lá no Intelecto você tem ensino fundamental da 6ª ao 9º ano, o ensino médio, né, as 3 séries do ensino médio, e o pré-vestibular que se localiza na Marechal Deodoro. São 3 unidades. Tem 3 unidades? Uma exclusivamente do ensino fundamental, uma exclusivamente do ensino médio e uma exclusivamente para o pré-vestibular. O pré-vestibular é na Marechal? Na Marechal. Aonde ali na Marechal? Quase esquina com a Antônio de Godoy. Tá. Localizei. O ensino... médio é na Antônio de Godoy, 3832. Que é e a do outra lado isso, do lado do Franz, isso. E do Franz Café. Isso. E a outra é na 15. Na 15 de novembro. A Cris Oliveira está ajudando a gente, nossa assessora de imprensa, que cuida do Intelecto. Exatamente. Tá certo. Bom, o nosso programa está chegando ao final aqui, mas eu gostei muito de conversar de educação com você, rapaz. A gente precisa voltar mais aqui. Não, sem dúvida. O que a gente tem que mostrar é que o Brasil tem a melhor fibra ótica do mundo. O sistema bancário do Brasil é um dos melhores do mundo. Um cheque para ser compensado na cidade de Nova York demora 1 semana, na Suíça demora 1 mês, no Brasil acima de R$5.000 é em meia hora, 15 minutos. Como que você como historiador, vê como que um país dessa dimensão territorial como o nosso ainda tem união de língua, de costumes, de moeda? Quantas Europas não cabem aqui dentro? Muitas. Muitas. E nós temos assim, essa pujança vai chegar o nosso momento. E eu sempre mostro para os nossos alunos, olha, nós temos que acreditar. Você imagina um americano falando que o país dele é uma droga? De jeito nenhum. Um italiano? Imagina. Não falo. Só nós, o brasileiro é cheio de se autodepreciar. Isso é uma coisa é um ranço, sei lá, de ser uma coisa de uma questão escravocrata, ou se foi uma república agrária, ou alguma coisa assim, que isso tem que ser estipado da história. Isso é falta de autoestima. Isso tem que ser muito pelo contrário. Olha o que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer 2 grandes eventos esportivos. Fui participar ontem de um evento esportivo na cidade de Campinas. Eu vi quantos jovens acordaram às 6h30 da manhã para fazer uma corrida de rua, às vezes de maneira até lúdica para manter sua saúde. E todos lá, sabe, consumindo, vivendo, querendo o melhor para o seu país. Porque é a partir deles. Eles sabem que aqui está mudando esse país. E é os jovens que vão fazer. Não vamos ser mais eu e você. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Com certeza, todos os dias. Bom, nós conversamos com o Luiz Otávio Stocco, ele é coordenador pedagógico do Intelectos, com certeza um dos melhores colégios, não, uma das melhores escolas de Rio Preto. Colégio é do tempo passado, eu ainda estou no tempo do ginásio, científico, do normal, né? Hoje a coisa mudou, o Brasil está mudando, a educação ainda é um dos pivôs do crescimento do Brasil. O Brasil precisa investir muito ainda em educação, os políticos, os partidos políticos, os prefeitos, os vereadores, saberem que a gente está discutindo questão de escola integral, mas ainda não está na hora da escola integral, não. Nós temos que transformar o ensino médio, como disse o Luiz Otávio aqui, numa necessidade de Estado, para depois discutir ensino integral. Não adianta você ter ensino integral no ensino fundamental e não ter o ensino médio obrigatório para todos os brasileiros, e nem estrutura para que todos possam sonhar ou aspirar a chegar a uma faculdade ou a uma universidade para mudar a vida não apenas sua, mas também da sua família e dos seus filhos, e mudar a vida do Brasil. Luiz Otávio, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Tudo bem, estou sempre à disposição. Gente, vamos em paz e fiquemos com Deus.